Olá, está começando mais um painel regional, você sempre acompanhando e conferindo com a gente de segunda a sexta-feira as participações importantes de personalidades da região para debater, discutir e aprofundar junto com você os temas importantes, a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os assuntos cada vez mais quentes, né, de interesse nacional. 2 telefones, 2 linhas abertas para você enviar a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião com a gente aqui do painel regional, 3223-1120, 3223-7676, ligue para cá com a sua pergunta, com a sua opinião, enfim, participe conosco. E pelas redes sociais, à sua disposição, como sempre, facebook.com/painel regional TV. Manuel Rogério, advogado, comentarista habitual aqui do painel regional, mais uma vez conosco. Também advogado ao lado do Rogério, Sidney Costa, participa mais uma vez com a gente. E o professor de marketing político, Iberê Cirna, conosco em mais esta edição do painel regional. Manchetes dos jornais que fazem sempre a parceria aqui com o programa. Diário do Litoral traz aqui na capa. Aí a manchete: enfermeira mostra indícios de recebimento de chequinho. Eu repasso aqui ao Rogério, ao Sidney também, e uma edição para o Iberê. Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo, a gente destaca aqui a manchete: o presidente Temer discorda de ministros sobre o rito da escolha na Procuradoria-Geral da República. Aqui o Gazeta para o Manuel Rogério e também ao Sidney Costa, Iberê. E o destaque sempre importante aqui, gentilmente enviado pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos, o DO, Diário Oficial. Você tem aqui a manchete desta terça-feira: aumentam 63% os serviços de limpeza na rede de drenagem. Tá certo? E a gente agradecendo sempre, cumprimentando os companheiros de bancada aqui. Manuel Rogério, prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bem, né, Rogério? Prazer é todo meu, Boturão. Uma boa tarde especial aos nossos telespectadores. Aqui uma boa tarde ao Sidney, ao Iberê, a nossa Camila e a você, Boturão. Obrigado. Sidney Costa, tudo bem, Sidney? Olá, Boturão, olá, telespectadores. Hoje eu vou dar uma saudação especial para você, Boturão, que tem essa responsabilidade de manter o link com os noticiários mais bombásticos dos últimos tempos na democracia brasileira. Eu vou te mandar uma saudação republicana. Opa! Para o Iberê, para ir lá para outra ponta, para depois voltar aqui num especial com meu amigo, doutor Manuel Rogério, o meu advogado, por sinal, vou mandar uma saudação como notícia para Camila Aloy. E das boas, hein? Queremos ver se vem notícias boas por aí. Para o Iberê, saudações rotarianas. E para o meu amigo, saudações PMDBistas, meu caro. Hoje eu quero falar de perto com você, que é um dos aficionados da legenda, tem responsabilidade no que comenta sempre, eu sou um acompanhante disto, e hoje está no poder do Brasil. O chefe de Estado é PMDBista. Então hoje eu vou ter uma particularidade com você, doutor Manuel, sempre com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa. Muito bem, vamos aguardar o que vem por aí, tá certo? Iberê, prazer recebê-lo também, tá tudo bem, né, Iberê? Tudo em paz, é um prazer estar na companhia de vocês, sempre à disposição. Muito bem, programa sempre online, nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, é só você clicar lá no ícone do painel regional. E lembrando que após o encerramento, o painel regional vai para o YouTube, você pode rever como achar mais interessante, os trechos que considerar mais contundentes, né, como promete aqui o Sidney Costa, ou o programa por inteiro. Você fica sempre à vontade. Quem acompanha a nossa produção e a sua participação, está mais uma vez com a gente a Camila Aloy. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados do programa de hoje, boa tarde a você que está em casa. Aqui na nossa bancada você também tem espaço para debater, opinar, perguntar. Os nossos telefones e o nosso Facebook está sempre estão sempre abertos, aguardando a sua participação, que sempre é muito importante no nosso programa. E lembrando que estamos com 2 números novos, 3223-1120 e 3223-7676. Liguem pra gente e deixem sua participação, que eu estarei durante todo o programa recebendo as suas mensagens e passando aqui aos nossos convidados. Muito bem. Bom, você acompanhou aqui o painel regional ontem, quando a gente chegou a comentar, destacar aqui rapidamente a pesquisa publicada pelo Diário do Litoral, realizada pela Opinião, né? Empresa Opinião, Pesquisa, Análise e Consultoria Limitada, né? Com os 5 candidatos a prefeito aqui
da cidade de Santos, embora tenham colocado a deputada Thelma, a ex-prefeita Thelma de Souza, ela já disse que não é candidata. Tenham colocado também aqui o vereador Banha, que já disse que não se colocou na disputa para a prefeitura. Então tinha aqui o prefeito Paulo Alexandre, obviamente, candidato à reeleição, líder da pesquisa. Del Bosco Amaral, vereador, já disse que vai colocar o nome à disposição do eleitorado para a prefeitura. E o vereador Evaldo Stanislau do Rede, eu não sei se ele já confirmou ou não, né? Aí indícios de que ele seja candidato a prefeito, outros dizem que ele vai tentar renovar o seu mandato de vereador, a gente não sabe ao certo. E hoje, na sequência, o DL publica também uma pesquisa da Opinião, né? Opinião, pesquisa, análise e consultoria, pesquisa aqui para vereadores aqui na cidade de Santos, levantamento para vereadores, intenção de voto para vereador aqui em Santos, tá certo? E aparece aqui o Rogério, Iberê e Sidney, né? O Banha aparece com 3,1% do PMDB, Manuel Constantino e Marcelo Del Bosco vêm com 1,5% cada um. Você tem na sequência Benedito Furtado e o professor Kenny com 1,2%, Carabina e Thelma de Souza com 1%, depois Boquinha, o Chico do Setaporte, sindicalista aqui da área portuária, aparecendo eles com 0,7%, como também aparece o Rui de Rosses, o vereador Sadal, com 0,7% também, Zequinha, Sérgio Santana e Vicente Cassione. Vicente Cassione não é candidato a vereador, mas tudo bem, é uma pesquisa espontânea, não é claro, para vereador só pode ser espontânea, porque você não sabe nem o número de candidatos que vão disputar a vereança ainda, não é? Destaca-se aqui a liderança do Banha e bem distante dele aparece aqui o Constantino, Del Bosco, Furtado, Kenny, enfim. Rogério, o que você avalia? Iberê, o Sidney pode comentar também à vontade, essa primeira rodada aí, publicada pelo, acho que é a primeira pesquisa, né, para vereadores, né, publicada pelo DL. Da região, pelo menos, eu não tinha visto nenhuma. De início, eu acho o tema que será debatido aqui no programa de hoje muito interessante. Afinal, muitas pessoas podem dizer que não gosta de política. Eu citaria uma frase de Platão, da Grécia Antiga, onde ele dizia que não há nenhum problema com aquele que não gosta de política. Simplesmente será governado por aquele que gosta. Eu tenho certeza que aqui todos nós gostamos, os nossos telespectadores também, porque é um programa eminentemente político. E para comentar a pesquisa, eu queria começar pela questão do prefeito, em que aponta o Paulo Alexandre na frente das pesquisas, mas esse ponto em que você citou alguns candidatos, alguns apontados que não são candidatos a prefeito, que foram citados na pesquisa. Eu posso dizer pelo PMDB, que é meu partido, sempre esteve como candidatura própria nas eleições municipais, ou seja, como candidatura própria, ou seja como vice. Se você fazer um retrospecto da época antes do Beto Mansur era Oswaldo Justo, que era PMDB. Na época do Beto Mansur, o PMDB foi vice. Depois foi o Papa e depois o Papa por dois governos, depois teve a candidatura do Sérgio Aquino. Então, acho que por conta desse histórico do PMDB na cidade, foi citado um partidário do PMDB. E citaram o Banha porque é um político eminente da cidade, é um político de destaque. E acho que porventura o pesquisador imaginou que se houvesse de ter um candidato a prefeito pelo PMDB, este seria o Banha, que é o político que maior se destaca dentro do partido e também tem a sua expressão na cidade. Agora, a questão da pesquisa de vereador, acho que aí também não vou tomar a palavra só para mim, porque senão vai ficar chato só eu falando, mas me chamou a atenção, num momento político delicado como esse que nós estamos vivendo, ainda o eleitor santista se dispor a estar indicando a sua preferência eleitoral, tanto a nível de prefeito como a nível do parlamento. Eu vejo isso como eleitor santista, um eleitor muito atento,
porque não adianta ele ficar alheio aos acontecimentos, como dizia Platão mesmo, não gostar de política, porque a política está na essência do ser humano, está na nossa vida. Acho que cada um tem a sua participação. Eu, por exemplo, não tenho perfil de ser candidato. Eu me vejo e penso que nasci para ser advogado, eu gosto do que faço. Mas a função de advogado, a atribuição do advogado também tem a sua característica política. Aqui nessa bancada nós vamos fazer discussões, vai ter divergência de opiniões, mas vai ter também a sua característica política. Então a política não é só aquele que se lança no pleito eleitoral. Se bem que aquele que se lança para candidato, ele tem muita responsabilidade, porque ele vai ter muita cobrança do povo. Porque cria-se uma expectativa. Eu digo que o eleitor santista é um eleitor inteligente, porque ele não vê simplesmente em mudança algo novo, algo que vai ter uma alteração significativa do comando da cidade. Analisando a questão até das outras eleições que teve para prefeito, você pode perceber que nós tivemos reiteradas reeleições. Para vereador, você percebe, se você vê o quadro, que quando alguns vereadores que estavam na Casa Legislativa saíram por ter perdido no pleito eleitoral, em outra legislatura voltaram à Câmara Municipal de Santos, mostrando que o eleitor santista ele não tem essa questão de se está muito tempo na política ou se não está. Ele procura colocar aquele que melhor o representa e não especificamente mudar por mudar algo novo. É bom que as pessoas entendam que para você ingressar no mundo político, no mundo parlamentar, no mundo executivo, não basta você se lançar. Você tem que ter um perfil político, você tem que ingressar na vida social, no entendimento coletivo, trabalhar, começar a criar um nome, uma tendência, para que assim, depois que você ir consolidando o seu nome, você lançar o seu nome a candidato. Eu falo isso porque eu me preocupo. Na eleição anterior, eu vi muitos amigos que se lançaram candidatos e depois não conseguiram, até hoje, ainda fazer a sua prestação de contas. Estão com o nome sujo porque não conseguiram fazer a prestação de contas. Eleição é uma coisa séria. Para você se lançar, primeiro, você tem que ter um joio político. Você tem que ter uma área que você atua dentro da coletividade. E depois, sim, você passa a colocar seu nome à disposição para o pleito eleitoral. Muito bem. O Iberê, especialista no assunto. A pesquisa foi minha vida, né? Sabe disso. A minha preocupação é assim, eu acho que é tudo muito prematuro, né? Os nomes hoje colocados aí são os nomes de maior recall, maior lembrança dentro do município, né? Então fica assim, primeiro que o quadro político, né, se oferece para uma reformulação, se oferece, não significa que vai ter. O que nós temos assim, que isto aqui, até pela amostra que eu estive vendo aqui, desculpa, mas é a minha área técnica, 430 com 95 de intervalo e 5% de margem de erro, nós estamos ainda assim, é muito incipiente. A nível de vereador, nós sabemos melhor que ninguém que é uma das pesquisas mais difíceis de ser feitas. Até porque ela tem que ser muito bem estratificada, ela tem que ser representativa de algumas áreas da cidade, tem suas características diferentes. Então é assim, serve sim como uma matéria jornalística para aquecer o ambiente político, né? Para que você venha discutir isso que é tão importante para nós, mas ainda acho que estão muito distantes de qualquer arremedo de realidade. Então, mesmo para prefeituráveis, vejam que foram colocados aqui as figuras de maior destaque de cada um dos partidos, não tenha dúvida. O único conflito aqui é o Dr. Evaldo e a Thelma, que eram teoricamente do mesmo partido, só que hoje ele foi para a rede. Mas o Banha continua sendo a mesma liderança. O Banha está aí fazendo história dentro da Câmara, a gente sabe disso. O Marcelo Del Bosco vem de uma família de políticos, já está aí há tempo, já desde o seu pai, né, o seu Joaquim Carlos, que vive nesse meio político.
Né? Se pensar, Paulo Alexandre está aí como prefeito também desenvolvendo-se na política. Então, não existe aqui nenhuma grande novidade. E o que você ouve pelas ruas é que, eventualmente, poderia se exigir uma novidade. Então, dentro do quadro atual, eu acho que ainda é um pouco incipiente estar se discutindo esse tipo de pesquisa. Mas também não dá para tirar ninguém de Marte, não é? Não é tirar de Marte, porque na verdade ninguém sabe nem da política nacional como é que ela vai ficar. Até porque nós estamos numa turbulência muito grande. Aqui, quando você pega o efeito dos vereadores, você tem aí também a representatividade da participação dele na mídia, de estar aí atuando com seus projetos. É óbvio que ele vai ser mais lembrado do que o indivíduo que saiu, tem lá como disse o Rogério, tem lá uma sociedade de melhoramento, tem que estar trabalhando, sai de algum lado, de algum grande gueto, para que ele possa vender o seu produto. E a política nacional vai lhe dar 45 dias para você dizer que você existe. Veja, esse é o grandes absurdos que a gente tem que discutir. 45 dias para você tentar remodelar alguma coisa, aparecer caras novas, apresentar suas propostas. Então eu acho que estamos muito distante ainda. Mas como matéria jornalística, parabenizar, entendeu? O jornal por ter feito isso, porque aquece essa discussão. É só isso que eu vejo a importância da pesquisa agora. E só destacando aqui, você tem 14 nomes aqui nessa pesquisa para vereador, né? 3 nomes não tem mandato de vereador aqui, não é? A Thelma também não tem, a gente sabe disso, mas já é uma figura, a pessoa está acostumada a ver a Thelma de Souza ali teclar nela, ou não teclar nela, mas ela está sempre ali na urna, né? Os outros todos são vereadores. O Chico Setaporte, o Rui de Rossi e o Vicente Cassione não são vereadores, não estão com mandato neste momento. Sidney, para a gente amarrar aqui o bloco. Olha, Boturão, eu vou ficar na situação mais confortável dessa mesa. Pois não. Porque o discurso do Dr. Manuel Rogério era esperado. Teria que ser inflamado. Ele enverga, defrauda a bandeira do PMDB. E até foi bastante generoso ao dizer, eu também quero ver outra opinião, mas se deixar, ele vai até o final do programa defraudando essa bandeira com sua garganta e a sua voz forte, que é uma das qualidades. O tempo não passa para ele, se mantém jovem, tem um vigor, ou que eu seja assim até o resto da minha existência, viu, doutor? Só deve fazer academia e outras coisas para ficar com toda essa idade que eu tenho, que eu não vou que o senhor tem, que eu não vou revelar, lógico, mas que tem filho com mais idade que a minha filha, de menos idade. O doutor Iberê já era esperado a sua visão somente técnica. Eu vou ficar como eleitor, como aquele interessado pela cidade, por aquele que tem a vocação voluntária de ficar vendo notícia, principalmente política e do legislativo, porque eu sempre achei que o legislativo é que organiza tudo. E vou começar pela frase destacada no jornal, que é da autoria do nosso Banha. Só posso crer que a população reconhece quando o legislativo faz seu trabalho. Atuo no papel de fiscal do executivo. Olha, uma vez eu chamei aqui no programa, quando surgiu uma notícia em que ele foi o único que ficou isolado no seu voto contra um projeto lá da Câmara, eu chamei ele de síndico. Acabou ele mesmo autenticando, naquele momento até balancei de chamar ele de síndico. Mas isso vem dar força para 3 circunstâncias que eu destaquei aqui. Primeiro, o partido. O PMDB em Santos, não é de desconhecimento de ninguém que é vocacionado a ler sobre política, vive um momento muito particular, hoje, sustentado apenas pelo vigor do Banha. As suas lideranças fundadoras do partido, que juraram dedicação à população, mas antes da legenda, não estão mais com ele. O Banha hoje está sozinho no PMDB para fortalecer essa dedicação de interesse pela cidade e pela legenda. E hoje é o partido mais forte do país. Portanto, nesse aspecto, eu quero fazer referência que a pesquisa, ao colocar o Banha como liderança dobrada, viu, viu, Iberê, Manuel Rogério, Camilo? A liderança é dobrada. Se vê o gráfico aqui, tá assim, ó. Os outros até aqui. O telespectador veio, o Banha tá aqui. Isso quer dizer o quê? Há uma mesmice
na interpretação do eleitor santista para o resto do que foi apontado na pesquisa. Está todo mundo lá embaixo. O único que é reconhecido como liderança aqui pela pesquisa é espontânea, embora o senhor também acusa a pesquisa de ser um pouco assodada, ainda na instante de começar a gente se envergar a ela, mas nessa aqui, que é espontânea, não vem com papel. Ó, os vereadores são esses, aponta aqui quem você gosta. Não, diga quem é que você gosta. Nessa, a maioria está aqui, o Banha está aqui, ó. Isso significa uma liderança indiscutível. O que prova que essa preocupação pela cidade está sendo autenticada pelo eleitor santista. Eleitor santista, que é político por natureza. Santos foi o berço de todas as lutas, principalmente no tempo da ditadura. Não podemos negar a história de defesa dos interesses nacionais a partir de Santos. Aliás, se vamos para a história do Brasil, vamos encontrar ali na Rua 15 a residência que foi do José Bonifácio, que conseguiu fazer a cabeça de Dom Pedro e a gente se independer do Império Português. Portanto, Santos é um berço de política. Provavelmente dessa liderança apontada na pesquisa, metade sabe o que estava falando. Metade sabe o que estava falando. E por fim, no meu elenco aqui, a diferença que precisamos hoje daqueles que vão se candidatar. Diferença de proposta, diferença de escudo moral, diferença de comportamento. Nunca antes nesse país, aproveitando uma frase de quem fracassou, a moral, o comportamento e a forma como ele vai se comunicar com o eleitor nunca esteve no interesse do eleitor. E para finalizar, Boturão, estamos em pré-campanha. Pode falar de política, pode apresentar propostas, por isso que eu acho que a pesquisa não é tão assim para a gente não considerar. Só não pode pedir voto, é coisa da justiça eleitoral, só não pode dizer voto em mim, mas já pode sair em campanha. Tá certo. Tá certo? Vamos aproveitar enquanto pode, porque daqui a pouco não pode mais nada. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o painel regional, em instantes. Sequência do painel regional, Rogério conosco, o Sidney, Iberê e a Camila atenta já com participações sempre importantes, o telespectador que está sempre atento aqui com a gente, não é? Bom, ontem, repito, o DL publicou uma pesquisa para os prefeituráveis, não é? Embora, já repito aqui, dos 5 colocados aqui, o vereador Banha já disse que não, está com o nome colocado como candidato a prefeito, Thelma de Souza também já disse isso aqui claramente, o vereador Evaldo é dúvida pelo Rede e o Marcelo Del Bosco realmente já se colocou como pré-candidato a prefeito pelo PPS, como é Paulo Alexandre Barbosa, evidentemente candidato à reeleição. E hoje publica uma para vereador, a gente repete os números aqui rapidamente, o vereador Banha tem 3%, 3,1%, o também vereador Constantino e Marcelo Del Bosco, né, 2 vereadores, 1,5%, Furtado e professor Kenny, 1,2%, Carabina e Thelma de Souza, que deve disputar a Câmara realmente, 1% cada um, 0,7, 4, 5, 6, 7 candidatos aparecem aqui com essa marca de 0,7, tá certo? Boquinha, vereador, Chico Setaporte, sindicalista importante na área portuária, Rui de Rosses, que é irmão do saudoso Marcos de Rosses, Sadal Nakai, também vereador, Sérgio Santana, vereador, Zequinha, vereador, Vicente Cassione não é vereador nem candidato a vereança, né? E só para a gente não perder aqui, não deixar passar, né? Aqui a pesquisa teve 20% dos seus pesquisados na zona noroeste de Santos, 9% pesquisados nos morros da cidade, a zona intermediária chamada 272, né? Sim. 27%, e a Orla da Praia, região da Orla, 43%. Eu não sei decifrar bem esses números, né, esses percentuais, realmente uma grande diferença da Orla para as outras zonas da cidade de Santos, não é? Bom, está fechada a pesquisa, algo mais a acrescentar? Vamos... Eu particularmente, o que me chama a atenção aqui, apesar de eu concordar com o Iberê, que a pesquisa de vereador e a pesquisa para prefeito também ainda é prematuro, diante do caminho que temos que percorrer até o início da campanha eleitoral e efetivamente o dia da eleição. Mas é uma tendência, são nomes que estão sendo lembrados e eu vejo um caráter especial aqui, a peculiaridade do Banha em pontuar em
em diversos setores da cidade. Sempre foi uma característica do Banhas, em todas as pesquisas e em todas as eleições, ele espalhar o seu campo de votação por todas as regiões da cidade. É claro que o Banha é do bairro do Macuco, como ele próprio diz mesmo, do Macuco, tem muito carinho pelo bairro, mas eu acho que é a forma como ele atua na Câmara, porque hoje o vereador pouco ele pode fazer, especificamente se você fosse seguir à risca a lei orgânica, a Constituição Federal. Uma lei, ela tem o seu nascedouro. O nascedouro é na Constituição, porque é ali que você vai ver os aspectos formais da lei. Se tem competência para legislar sobre determinada matéria. Então, você vai ver as matérias, especificamente, no geral, são de competência da União. O Estado ele tem a sua competência residual em algumas coisas, como educação, tributo, ele pode legislar residualmente a União, e o município, com exceção dos tributos que são constitucionais, que é o IPTU, o ITBI e o ISS, ele só pode legislar naquilo que é de peculiar interesse do município. Esse é o primeiro filtro, que é a Constituição Federal. Depois você vai a outro filtro, que é outra formalidade para a lei, que é a competência exclusiva para legislar sobre determinada matéria no âmbito do município. A lei orgânica do município, por exemplo, ela reserva de competência privativa do prefeito, eu diria que 98%. E nos 2% é um campo de atuação que o vereador vai ter que atuar com muita criatividade para criar a lei daquilo que seja de peculiar interesse do município. Eu me lembro muito bem, eu trabalhei junto com o vereador Banha na lei dos bancos, que foi os bancos em Santos, eles abriam apenas 11 horas da manhã. Então, nós fizemos um trabalho para apresentar uma lei no município de Santos, que para abrir os bancos às 10 da manhã. O problema era que nós sabíamos, eu como jurista não posso me furtar de falar a realidade, nós sabíamos que o projeto era inconstitucional, que a lei, apesar de passar pela Câmara, nós poderíamos ter um enfrentamento da FEBRABAN, com uma ação direta de inconstitucionalidade. O que nós fizemos? Trabalhamos conjuntamente na Câmara, o Banha, com as suas articulações políticas, o Banha com o Executivo também para sancionar a lei, e depois nós fomos fazer um trabalho em Brasília, na época ainda com o Michel Temer, que atuou junto com a gente nisso aí, que abriu as portas para a gente nisso aí. Para quê? Para mostrar ao Banco Central, à FEBRABAN, que a cidade precisava disso, porque era uma cidade metropolitana, é uma cidade metropolitana, que abriga o maior porto da América e não tinha cabimento tratar a cidade de Santos como uma cidade do interior. Então ela tinha que ter um horário de banco mais extenso. Foi aí que nós conseguimos aprovar a lei municipal e foi uma tendência que outras cidades acabaram fazendo e a FEBRABAN aceitou isso. Acho que foi um trabalho muito forte lá através do governo federal e isso foi muito bom para a cidade, porque eu não via cabimento de você ter que ficar esperando 11 horas da manhã para você ter um atendimento bancário. Projeto importante, dentre outros que ele defendeu, o Banha defendeu e conseguiu aprovar na Câmara. E tem um lado importante também, né, Iberê? Você que está nisso há muitos anos, a questão da fiscalização, né? O Rogério coloca bem, tem gente que vende fumaça aí para tentar chegar à Câmara Municipal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. E o vereador, como ele explica, tem uma série de limitações, né? Quem executa é o administrador, é o gestor, é o prefeito da cidade. Mas tem também, além disso, além da criatividade, buscar coisas importantes para tentar transformar em lei, ou debater pelo menos os temas, a fiscalização ao poder executivo. Isso é uma função primordial do legislador. O Banha tem feito muito isso aqui na cidade, aqui no programa, a gente acompanha isso de perto, e é uma me parece, né, dos pontos aí que levam ao reconhecimento das pessoas nessa pesquisa do DL aqui. Como o Sidney colocou bem no bloco anterior, é uma pesquisa dificílima, né? Porque nós vamos ver, tem 300 candidatos aí rodando pelas ruas pedindo voto para vereador, né? E as pessoas acabam ficando confusas e indecisas, né? Na verdade, o que a gente tem que levar em consideração é que nenhum vereador
se perpetua quase no seu cargo, como é o caso do Banha. Quantas legislaturas está aí? Se não fizer trabalho, se não apresentar, se não discutir, se não fiscalizar, se não tiver a sua palavra dita antes da eleição, cumprida depois da eleição. Isso é o ponto principal. Então ele, tá quantas legislaturas já? A quinta? É o quinto mandato. É o quinto mandato que está lá, ninguém se sustenta se você não tiver palavra, se você não tiver um trabalho feito. Ele e outros tantos vereadores que permanecem por muito tempo, às vezes, na Câmara. Sabe por que ele permanece? Porque ele é do mesmo jeito na sua campanha, depois como vereador vai cumprir, vai promover a fiscalização que tem que fazer e vai ficando porque faz bem para a cidade. Tem outros que fazem exatamente ao contrário. Promete, faz um discurso muito bonito, o dia que senta naquela cadeira, esquece qual é a sua função. Esse tem um pouco mais de dificuldade. Então, o reconhecimento é mais ou menos natural, de acordo com a capacidade produtiva do próprio vereador, que é o caso do Banha, que aparece aí, como aparece outros aí. E aí você diz assim, por que esse percentual? Será que não está diretamente ligado ao tempo de Câmara, ao tempo de trabalho já realizado por ele, que aparece com 3,1? Outros são mais novos, não ainda concretizaram o seu ponto como vereador. Então, por essa razão é que eu atribuo, analisando aqui, o porquê que ele aparece liderando uma pesquisa. Pelos 5 mandatos dele, pela coerência que ele tem como vereador. Outros terão uma oportunidade. Aqueles que estão aparecendo aí pela primeira, segunda vez, como vereador, e já aparece numa pesquisa, é um bom sinal. Sinal que está tendo algum reconhecimento. Tem outros que você nem lembra que é vereador. Esse realmente vai se sentar novamente na mesma cadeira. Vai ter dificuldade. Uma eleição muito difícil vem por aí. O Iberê lembrou bem no primeiro bloco, 45 dias de campanha. Realmente, para se mostrar trabalho, para se mostrar o que vem, não vai ser nada fácil, especialmente aqueles mais novos, que estão se colocando pela primeira vez. Muito bem, vamos aguardar o que vem pela frente aí. Muitas outras pesquisas vão surgir, com certeza, para a gente poder ir comparando e avaliando aí como é que vai ficar o cenário político aqui na cidade. Bom, o Sidney Costa, você quer questionar o Manuel Rogério, agora no governo PMDBista? É isso? Você propôs na abertura? Seria um desatino questioná-lo, porque quem reflete, e estou vendo aqui grandes refletores da política sobre nós, na tarde de hoje, é um insano, embora possa se discutir tudo que é possível e inimaginável nessa órbita da discussão jurídica e política do afastamento da presidente Dilma. O que a gente não pode fazer é apontar dedos para o governo que hoje está legitimado pelas instituições que sobreviveram aos observatórios de lentes poderosas da imprensa nacional e internacional e começar a fazer pré-julgamentos. Eu, na verdade, questionar o Manuel Rogério, Boturão, eu peço vênia para você e não vou ter coragem. Agora, eu posso cobrar o Manuel Rogério. Ou não. Isso que é muito próprio do eleitor, que é o que fez começar toda essa mudança que o Brasil vive hoje, porque não podemos nunca e jamais esquecer que as ruas, quando ocupadas aos gritos e agora com uma bandeira única, com um cartaz único, fora Dilma, tchau querida e tal, a discussão era só uma, não é mais aquela da diminuição do preço de transporte e que o Congresso só tem bandido que do tempo de junho de 2013 ou junho de 2013. Agora é Dilma fora. E o Congresso, num exame da prática administrativa da Dilma, achou erros. Erros que iam direto na observação da lei de responsabilidade fiscal, que hoje são os crimes de malversação do dinheiro público e metas administrativas que deveriam ser votadas dentro do Congresso e ela baixou por decreto. Então, essa situação colocou hoje lá um governo que está lá, que tinha uma bandeira, o próprio Manuel Rogério já disse isso aqui, de ter disputa cargos majoritários. Em Santos, principalmente, grandes lideranças PMDBistas já estiveram na cadeira do Executivo Santista e brigaram.
sendo o símbolo mais forte disso Oswaldo Justo. Portanto, sempre disputou eleições majoritárias. Desde a sua hegemonia com o PT, se alinhou a ele e agora tem essa discussão, se abandonou por questões de oportunismo. Eu não sei, olha, servir a nação politicamente é um risco. Você nunca vai agradar todo mundo. Mas um fato é certo, está lá o Michel Temer. Ele, como um PMDBista de bandeira, eu quero cobrar o principal da esperança do eleitor. Como vai ser se o Temer não cumprir as metas econômicas que trouxe o homem mais forte da economia política do Brasil, que é o senhor Meirelles, para depois a gente não conseguir chegar até 2018 e manter essa conquista do voto livre. Deixa eu só completar aqui, já que foi citado o ministro Henrique Meirelles, né? Ele numa reunião agora pela manhã, hoje pela manhã, anunciou Ilan Goldfein como presidente do Banco Central. O Ilan Goldfein é economista-chefe, sócio do Itaú Unibanco, né? Só isso. Vai entrar agora no Banco Central substituindo o ex-presidente Alexandre Tombini. Existem outros nomes também que foram indicados, nomes de grande relevância, e me fez o presidente do Banco Central, para tomar posse, tem que ser sabatinado pelo Senado, né? E um amigo meu me passou uma mensagem ontem e se perguntar o seguinte: alguém no Senado tem condição de sabatinar um homem desse, né? Ou quem no Senado pode debater, discutir economia com um cidadão desse porte, né? O Rogério vai responder ao nosso Sidney, tá certo? Mas a gente faz um break e voltamos daqui a pouquinho com esse e outros assuntos importantes. Já, já. Muito bem, antes da gente acionar aqui a Camila com participações dos telespectadores, enfim, como você está acostumado, o Rogério vai responder aí ao que foi proposto pelo Sidney nesse iniciozinho, comecinho aí de governo do presidente Temer, né, Rogério? Pois não? Bom, em resposta aqui ao Sidney, eu quero que é a questão se vai dar certo ou não vai dar certo. Em suma, se vai dar certo ou não vai dar certo o governo Temer, se foi certo ou não essa questão do impeachment. Aqueles que são a favor, aqueles que são contra, acho que nós estamos num momento democrático, o país é democrático, e a maior parte do mundo é democrático. E, então eu vou dividir isso, Sidney, em duas premissas. Vou até fazer uma confusão aqui para vocês, vocês vão ver se vocês vão entender. Uma premissa maior e uma premissa menor. Mas eu vou começar pela menor, porque a maior vai concluir depois essa menor. Presta atenção. Eu vou anotar. Premissa menor nesse momento é a economia. E o quê? Menor? Premissa menor é a economia. Vamos ver onde ele chega. Economia atual. O brasileiro, acho que o ser humano tem essa tendência de querer tudo a curto prazo. É uma tendência errada. Tudo que é feito afoita é errado. As coisas não são construídas a curto prazo. E em matéria de economia, muito menos. Você, quando vê um banco fazendo investimentos, uma grande empresa fazendo investimentos, pouco investimento ela faz a curto prazo. O planejamento dela é a longo prazo. Ela planeja para o futuro. E assim deveriam fazer também os governantes, e erram aqueles que fazem a curto prazo, que querem imediatamente fazer obra, fazer alguma coisa que apareça, e não pensam no futuro. Por isso que você vê cidades que não são planejadas, ocupações em cima de ruas, de praças, amontoado de pessoas morando no mesmo lugar. Você não vê uma cidade no Brasil com planejamento, porque tudo é a curto prazo, não se planeja para o futuro. Se a gente se planejasse para o futuro, as ruas não seriam tão estreitas, seriam avenidas, grandes e largas avenidas. Mas eu falo da premissa menor, a economia, que é o momento atual que nós estamos vivendo. A economia, ela vive de motivação, de euforia, de otimismo. Então, essa mudança já deu um fôlego para a economia, que a economia do Brasil precisava. Eu acho que o simbolismo do governo Michel em diminuir o número de ministérios também
já sinalizou que o governo simbolicamente está fazendo a parte dele, e aí, para poder cobrar da população a sua participação. É claro que ninguém quer participar pagando impostos, mas não há utopia, não adianta a gente se enganar. Se não tem dinheiro, o dinheiro vai ter que vir de algum lugar e esse lugar é nosso. Agora, quando eu falo da premissa maior, a premissa maior é essa nova ótica de análise das contas públicas. Quando houve a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi um grande avanço para o setor público. Você vê que aqueles que governam já têm restrições pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora, com essa nova ótica de análise, de não permitir pedaladas fiscais, a longo prazo, isso vai ser de um ganho muito grande para a economia brasileira e para o futuro do Brasil. Iberê, pois não? Não, eu só queria, na verdade, assim, fazer um registro aqui. Primeiro que eu não sabia que era uma entrevista coletiva com o Rogério. Segundo, eu estou assistindo a aula aqui boquiaberto, entendeu? Que boquiaberto, pelas explicações que ele tem dado. Mas eu gostaria também depois de dar um pitacozinho nessa história da política. Eu acho que isso é muito interessante. Olha, pode mandar aí rapidamente para a gente ouvir o telespectador. Então, a minha preocupação é a seguinte, viu, Sidney? Concordo em gênero igual pela competência do Rogério. Mas eu vejo assim, quando nós analisamos partido político, eu acho que a gente tem que começar a analisar as pessoas do partido político. Não dá para generalizar. Então, quando nós falamos de bandeira do PMDB, eu conheço muito, a fundo o PMDB e sei das pessoas que fazem parte do PMDB. Agora, no meio disso tudo também, nós temos pessoas que não deveriam estar honrando o PMDB. Então, quando nós falamos em partido político no Brasil, é a mesma coisa quando falamos do PT. Dentro do PT, nós também teremos pessoas dignas e honestas. Lamentavelmente, não tiveram voz nem participação, como tem no PMDB. Então, esperar que o governo, que fez uma grande reforma, como o Michel está querendo fazer, não vá sangrar, nós vamos sangrar e muito. Quando nós falamos do Meirelles, que o Meirelles é um grande economista, mas não é mágico. Ele não é um mago, ele não tem uma varinha de condão. Ele vai ter que ter medidas duras, que eu não sei até onde a população vai entender e apoiar. Nós temos aí um momento extremamente difícil e é o maior desafio que eu vejo desse novo governo. É conseguir levar à população toda essa tecnicidade que se fala do economês para que as pessoas entendam o porquê que eu vou ter que aumentar o CID, aumentar impostos, por que eu tenho que estender a aposentadoria, por que eu tenho que... Eu tenho um monte de explicações que nunca foi dada ao povo brasileiro. Então, acho que seria um bom caminho começar se explicando, primeiro, antes de tomar a medida. Então, o CPMF não está descartado também. Então, não, o CPMF está aí na fita, possivelmente será aprovado. Só que ninguém até hoje explicou o que é, para onde vai e o que se vai fazer. E depois... Eu vou querer falar depois sobre a possibilidade de não ter mais necessidade de impeachment, se nós votarmos o voto destituinte, que é o recall. Esta coisa tem que ser discutida no Brasil e não foi. Então, nós não precisaríamos estar aí nesse impeachment, não precisaríamos estar dependendo de legislativo nenhum. Para voltar o quê? Você foi eleito, sim. Não está cumprindo o seu papel? Não, a própria população, obedecendo a primeira cláusula da Constituição, é do povo que emana. É lá que nós temos que decidir. E tem um problema enorme na Câmara. Doutor, eu vou pedir uma parte para o Iberê. Tem um problema enorme para resolver o presidente Michel na Câmara, dúvida. Que é o senhor chamado Valdir Maranhão. Valdir Maranhão, e tem mais, outra situação difícil lá na Câmara. Mas olha, eu vou pedir uma parte para o Iberê, porque na verdade o Manuel Rogério respondia a mim, e você acabou fazendo uma reflexão que eu quero aproveitar. É uma reflexão que eu quero aproveitar, e já que se tocou aqui em nomes que fazem a gente reconhecer a autoridade do seu domínio filosófico e existencial, como Platão, Zé Bonifácio, que fez a cabeça de Dom Pedro, enfim, eu vou citar Michel Foucault, porque a mesa hoje reproduziu o que ele ensina na sua obra Microfísica do Poder. Só se sustenta
qualquer governo democrático quando a sociedade tem livre oportunidade de pensamento e de opinião. Parabéns para a mesa de debate do programa Painel Regional. Muito bem. Camila, participações aí com a gente? Sim, temos bastantes participações. Começando com o do Valdomiro Trento, ele pergunta ao Dr. Sidney. Cubatão tem mais de 10 candidatos a prefeito, São Vicente também, Santos meia dúzia, todos oriundos do Legislativo. Isto quer dizer que são defensores da honestidade da administração ou defensores de velhos privilégios, logo que temos mais de 35 partidos políticos? Olha, o telespectador Valdomiro é um dos que eu respeito, porque toda vez que ele pergunta coisas oportunas. Ainda bem que o Boturão já fez algumas correções aí. Da pesquisa, na verdade, aparece lá como prefeito nomes que até são representantes do Legislativo aqui em Santos, mas que não serão candidatos à prefeitura. Talvez por isso que ele falou que a maioria dos candidatos são do Legislativo. Em Santos não acontece isso. Porque os que aparecem na pesquisa, equivocadamente, o eleitor o anunciou como provável candidato seu, se ele tivesse a oportunidade de votar. Já em Cubatão, que também é outra cidade que ele menciona, isso é uma realidade. Agora, o que nós podemos falar acerca dessa forma democrática de se escolher? 10 é bom, eu não acho ruim. Está aí agora o eleitor a grande responsabilidade de entender que o município é que sustenta todo esse país. Se tivermos governos municipais fortes, bem representativos e que cuidem das suas cidades, o Brasil será referência para o resto do mundo. Tudo começa aqui. A Fátima do Boqueirão parabeniza o vereador Banha, que está liderando nas pesquisas e diz que ele merece. O José, da Zona Noroeste, pergunta, esta pesquisa, pelo que vi, confirma a insatisfação com a administração municipal, onde nós, da Zona Noroeste, clamamos uma mudança geral e irrestrita no comando do Executivo na cidade de Santos. É a opinião do José. Também... Não percebi bem isso aqui não cheguei a avaliar com mais profundidade, mas se ele acha isso... Aí o Rafael da Areia Branca também diz ao Dr. Rogério, você que é do PMDB, por que não coloca o vereador Banha para prefeito? Tenho certeza que a sociedade santista irá apostar. Já botaste o presidente lá, agora tem que botar o Banha de prefeito. Você não é o dono do PMDB, não, Rogério? Não, inclusive o PMDB, é claro que os partidos, eles não seguem uma mesma tendência a nível federal, a nível estadual, e aqui o PMDB, acho que para essa próxima eleição, via diretório estadual de São Paulo, já coligou PMDB e PSDB, e, portanto, então não dá para ter 2 candidatos a prefeito, só dá para ter um, que aí já está o Paulo Alexandre, e o Banha é pré-candidato a vereador. O Wellington pergunta também, essa história que fala do novo ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, que foi advogado do PCC, é verdade ou mais uma dessas mentiras que se criam e acabam virando verdade? Ele pergunta. Eu nunca soube que ele tenha sido ele advogou, por incrível que pareça, PCC, né? Ele advogou para uma pessoa que depois se descobriu ligada ao PCC. Tanto que foi o que fez ele renunciar ao caso, né? Quando se descobriu que as ligações da pessoa, do cliente era com o PCC. Agora, vamos parar com a hipocrisia. O PCC é uma rede que domina interesses mais escusos nacionais. Provavelmente você está andando com alguém sem saber, tem ligações com o PCC. Não, eu quero fazer também aqui uma defesa da classe dos advogados, afinal, todo mundo tem direito de defesa, é um princípio constitucional, não existe... sendo do PCC ou não? Sendo do PCC ou não, se não for um advogado particular, será um advogado público, mas todos têm direito a um advogado, e muitas vezes o advogado não sabe, ele recebe o cliente do seu escritório, que outorga a procuração, e ele vai sair em defesa naquele caso específico, mas não tem uma ligação íntima com o seu cliente. Camila, tem mais alguém com a gente aí? Anice Félix, do Rádio Clube, diz, conheço o vereador há mais de 10 anos, trabalhei na casa dele há mais de 2 anos, o que é em casa é na rua, ela diz, uma pessoa na qual ela admira muito como ser humano. Rafael Moreira, do Boqueirão, diz também, PMDB não lança desde 94, a última foi o Quércia, e pergunto como a imprensa internacional está tratando o caso do impeachment, sabendo que a maioria deles falam que é golpe.
Maioria? O Quércia, seria a maioria. o Rogério se referia a PMDB local aqui, Sim, né? sim. PMDB de Santos, teve vários candidatos nos últimos tempos, o candidato a vice, o Papa foi vice do Beto, essa coisa toda. Realmente, a nível nacional, a presidência da República, o último candidato, claro que foi lá atrás, 1994, o Orestes Quércia, que foi muito mal naquela eleição, que elegeu o Fernando Henrique Cardoso direto, né, no primeiro turno, embalado lá pelas ondas do Plano Real, né? Foi uma farra, né? E o Fernando Henrique ganhou com uma certa tranquilidade até, né? Agora, o restante da pergunta era com relação à imprensa internacional. Exatamente. Fica pro Iberê, né? Não, é curioso essa história da imprensa internacional. Venezuela e El Salvador não aceitaram. Eu não sei se eles entendem o que é democracia, qualquer coisa não faz muita diferença para nós, não, entendeu? Eu acho que nós temos que repensar este processo. É essa eu sempre venho batendo nessa tecla. Repensar o processo, o sistema político nacional. Ninguém mexe nisso aí. Então nós estamos usando o impeachment, como o Rogério disse, cada um pensa do seu jeito. Acha que foi impróprio, o outro acha que foi adequado, entendeu? Um vai dizer que é golpe, a gente sabe melhor do que ninguém que essa palavra golpe, lamentavelmente, a oposição ao governo do PT não soube entender isso e deixou com que essa palavra criasse um corpo próprio e hoje está aí como golpe. E venderam para a mídia internacional como um golpe. Embora todas as ações, gostem ou não, tenham sido seguidas pela Constituição brasileira, amparado pelo Supremo Tribunal Federal, as duas casas legislativas, quer dizer, seguiu-se aquilo que está escrito. Se você gosta ou deixa de gostar, se é verdade ou deixa de... Isto ainda vai ser discutido. Ninguém caçou ninguém até agora. Na verdade, afastaram para se discutir se houve ou não crime de responsabilidade, agora o mérito. Então, me parece que tudo isso está muito embolado. E a imprensa internacional acaba, de alguma forma, sofrendo este... Não esqueçam vocês que o Itamaraty teve um funcionário lá, lembrem desse caso, que mandou um comunicado a todas as embaixadas dizendo que nós estávamos sofrendo um golpe. Então, veja, existe aí uma contra-informação muito pesada. Agora, o Brasil não pode estar à mercê de que eu acho que, não sei quem lá, um país do tamanho do Sergipe aí, dizendo que, entendeu? Não aceita. Não aceita, retira o teu. Vamos discutir isso aí. Eu não estou muito preocupado. O Brasil não pode estar preocupado com isso. Ele tem que cuidar dele. Parece que o Brasil esqueceu muito de cuidar do próprio Brasil. Nós estamos dizendo aí para o mundo, e não evoluímos. Estamos há alguns anos parados, devendo coisas para o povo brasileiro. Vamos fechando o painel regional, agradecendo sempre aqui as presenças importantes aqui do nosso painel Rogério. Obrigado também ao Sidney, Iberê e a Camila, diariamente com a gente aqui, acompanhando a sua participação e toda a produção do nosso time aqui do painel regional. Estamos juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa ao vivo, reprise 7h30 da noite, enquanto a TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanta. Obrigado. Tchau.